Realmente acredita que precisa de recursos financeiros para tomar uma decisão? Pense bem. Quantas vezes você se disse incapaz, quando, na verdade, apenas sentia temor, medo de mudança, medo de falhas, medo de insucesso? Eu não possuía instrução formal, eu não tinha experiência profissional e, sinceramente, eu não tinha dinheiro, mas eu possuía algo mais poderoso, uma resolução. E foi essa decisão, simples, porém definitiva, que transformou completamente minha vida. Acha que isto é um exagero? Acompanhe-me, pois irei demonstrar, ponto a ponto, como um único hábito pode mudar sua trajetória para sempre. Já reparou quantas vezes você mesmo se sabota sem se dar conta? Quantas vezes você disse, não consigo fazer isso agora. Quando eu tiver dinheiro, eu inicio. Isto não é para mim, minha situação é diferente. A maioria das pessoas vive com essas frases na ponta da língua. E o mais intrigante, elas acreditam nelas como se fossem verdades absolutas. Mas a verdade é outra. A verdade é que essas afirmações são apenas desculpas disfarçadas de lógica. E eu o afirmo porque já utilizei todas elas. Eu acreditava que precisava de dinheiro para mudar de vida. Eu pensava que precisava de um diploma, de contatos, de sorte, mas eu não precisava de nada disso. Eu só precisava decidir. Certa vez conversei com um jovem casal. Eles desejavam adquirir uma casa. Disseram-me que era impossível, pois não tinham recursos. Olhei diretamente em seus olhos e perguntei, mas vocês já decidiram que vão comprar a casa? Eles ficaram perplexos. Como decidir se não temos como pagar? Essa é a confusão de quase todos. Acham que precisam de todos os recursos antes de tomar a decisão. Quando, na realidade, os recursos surgem depois que você decide de fato. Conheço centenas de pessoas que querem abrir um negócio, mudar de profissão, iniciar um projeto, mas esperam o momento ideal. O momento ideal nunca chega, porque o momento ideal não é algo que acontece. É algo que você cria quando toma uma decisão definitiva. E sabe por que isso ocorre com tantas pessoas? Porque fomos educados a buscar segurança, não liberdade. Desde a infância ouvimos, não faça isso, é arriscado. Estude, arranje um emprego estável, não sonhe muito alto. O sistema educacional não ensina a tomar decisões, ensina a obedecer, a seguir instruções, a esperar autorização. E isso molda gerações inteiras de indivíduos que vivem apenas metade do que poderiam viver. A decisão verdadeira exige coragem, porque ela o retira da zona de conforto e o coloca no desconhecido, e o desconhecido assusta. Mas também é onde residem todas as possibilidades. Cada vez que você diz eu não posso, o que você realmente está dizendo é eu tenho medo. Medo de fracassar, medo de ser julgado, medo de se decepcionar. Mas e se você falhar? Tudo bem, todos falham. Eu falhei. Falhei muitas vezes. Mas cada fracasso me impulsionou adiante, porque eu tinha algo que poucos têm: a disposição de decidir, mesmo com temor. Já notou como algumas pessoas parecem fazer mágica com a vida? Elas desejam algo, decidem, e de repente tudo começa a se encaixar. Mas não é mágica, é foco, é clareza, é ação, é o universo, e tudo ao redor, respondendo a uma mente que finalmente sabe o que quer. Você já decidiu o que quer? De verdade? Ou ainda está esperando ter tempo, dinheiro ou aprovação alheia? Decidir é declarar ao mundo quem você é. É traçar uma linha no chão e dizer, daqui eu não retorno mais. E sabe o que é mais libertador? Quando você decide, você elimina o plano B. E aí, o plano A tem que funcionar, porque não há alternativa. Não importa se hoje você está endividado, exausto, perdido. Eu também estive. Mas no dia em que eu decidi que minha vida não seria mais guiada pela falta, tudo começou a mudar. Não externamente, mas internamente. A decisão foi a semente. E quando você planta essa semente com fé, com intensidade emocional, com uma imagem clara em mente, ela cresce. Sempre cresce. Então me responda, o que você vem adiando há anos, o que está em seu coração, mas que você enterrou com desculpas? Você realmente quer isso? Ou apenas gosta de sonhar com isso?
Talvez hoje seja o dia em que você finalmente decide. E se decidir, não precisa mais saber o como. O como se apresentará passo a passo, depois que o mundo perceber que você está determinado. Porque tudo começa com uma decisão, e essa decisão pode começar agora. Quando você toma uma decisão verdadeira, algo invisível começa a se mover. Você talvez não veja, talvez ninguém ao seu redor perceba. Mas o mundo à sua volta começa, silenciosamente, a se reorganizar. Porque toda decisão real, e quando eu digo real, é aquela que vem com fé, emoção e compromisso, altera sua frequência. E frequência é tudo. Tudo no universo vibra. Nada está parado, nada está fixo. E isso não é filosofia barata, isso é física quântica, é ciência. Você é uma massa de energia em movimento, e essa energia vibra em um nível específico. O que significa isso? Que seus pensamentos e suas emoções determinam a frequência em que você está operando. E essa frequência, por sua vez, determina o que você atrai para a sua vida. Mas a maioria das pessoas não sabe disso. Elas acordam todos os dias com os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, os mesmos costumes. E esperam que a vida mude, mas não muda. Como pode mudar se você está vibrando exatamente como ontem, e anteontem, e no mês anterior? Você pensa que não consegue algo porque não tem as condições ideais. Mas, na verdade, o que falta é elevar sua frequência para o nível daquilo que você deseja. Dinheiro, sucesso, saúde, amor, tudo isso está em frequências diferentes daquelas em que a maioria das pessoas vive. E, enquanto você continuar pensando com base nas limitações que você vê hoje, você estará preso a essa realidade. E aqui está o segredo. Você não precisa esperar que algo mude externamente para mudar internamente. É exatamente o contrário. Quando você muda internamente, quando você decide pensar, sentir e agir como quem já tem aquilo que deseja, é aí que as coisas mudam de verdade. Já percebeu como certas pessoas parecem ter um campo magnético ao redor delas? Elas entram em um ambiente e chamam a atenção. Elas têm resultados que parecem improváveis, mas o que realmente aconteceu foi que elas aprenderam a alinhar pensamento, emoção e ação. Elas vivem como se o resultado já fosse real. E, por viverem assim, o mundo começa a responder. Isso aconteceu comigo quando eu comecei a estudar esse princípio. Eu descobri que, enquanto eu vivesse preso na frequência do como vou pagar isso, como vou conseguir aquilo, eu só atrairia mais escassez. Mas quando eu comecei a pensar como alguém que já era próspero, que já era livre, que já estava vivendo a vida que sonhava, as oportunidades começaram a surgir. Eu mudei minha vibração. E o mundo respondeu. Você pode estar pensando, mas como eu mudo essa frequência? A resposta é simples, mas não é fácil. Você precisa decidir viver em um novo estado mental, usar a imaginação, não para escapar da realidade, mas para moldá-la. A imaginação é a ponte entre o que você é hoje e o que você pode ser. Einstein disse que a mente intuitiva é um dom sagrado, e ele estava certo. Mas a sociedade ensina a usar apenas a lógica, os 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. Esses sentidos são limitados ao que já existe. Mas a intuição, a percepção, a imaginação, esses são os canais que acessam o que ainda está por vir. Você quer um novo resultado, mas continua preso ao que é visível. E é por isso que não sai do lugar. Porque os grandes avanços não nascem do que você pode ver. Eles nascem do que você pode sentir, imaginar, visualizar, mesmo quando ainda não há nenhuma evidência. Sabe o que acontece quando você começa a pensar em um nível mais elevado? Quando você se recusa a aceitar os mesmos velhos pensamentos limitantes. Você eleva a sua frequência, e nessa nova frequência, você começa a atrair ideias diferentes, conexões novas, caminhos que você nem sabia que existiam. E tudo começa a se mover. Você se lembra do que aconteceu com John F. Kennedy? Ele decidiu que os Estados Unidos iriam à Lua. E ninguém sabia como. Mas ele tomou a decisão. E naquele instante, todo o país começou a operar em outra frequência. Eles saíram da dúvida e entraram na criação. Foi isso que mudou tudo.
Você precisa parar de esperar a confiança chegar para tomar uma decisão. É a decisão que traz a confiança. A decisão muda sua frequência, e a nova frequência muda sua realidade. Mas isso exige comprometimento. Você não pode decidir hoje e duvidar amanhã, ou decidir agora e desistir na próxima segunda-feira. Precisa manter a frequência. Precisa sustentar a imagem, mesmo que pareça impossível, mesmo que ninguém ao seu redor compreenda. Aliás, muitos vão duvidar, muitos vão rir. Mas sabe por quê? Porque eles estão vibrando em frequências diferentes. E tudo bem, esse caminho é seu. Você pode começar agora. Hoje, feche os olhos e veja-se vivendo a vida que você quer. Sinta como se isso já fosse verdade. Pense como quem já chegou lá. Fale como quem já vive aquilo. E haja todos os dias, como se não houvesse outra opção. Porque no fundo, não há. Essa é a única escolha que muda tudo. E tudo o que você deseja já está à sua espera, numa frequência mais alta. Você só precisa chegar lá. E você vai, porque agora você sabe como. Eu estava em uma situação difícil. Não tinha perspectiva, não tinha instrução formal, não tinha experiência profissional e, para ser sincero, não tinha esperança. Trabalhava como faxineiro em Toronto, ganhava pouco mais de $1.000 por ano e achava que aquilo era o máximo que eu poderia conseguir. Acordava cedo, enfrentava o frio, voltava para casa exausto. E mesmo assim o dinheiro mal dava para sobreviver. Eu não vivia, eu apenas existia. E ainda assim, por algum motivo, eu acreditava que a vida é assim mesmo. Até que alguém me deu um livro. Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Eu não sabia naquele momento, mas aquela seria a noite que mudaria minha vida inteiramente. Havia um capítulo que me impactou de um modo que nada mais tinha me tocado antes. Um capítulo inteiro sobre decisão. E naquele momento, algo dentro de mim despertou. Era como se algo gritasse: você tem escolha. Eu me sentei sozinho, sem televisão, sem distrações, com aquele livro em mãos e comecei a escrever em um papel: eu vou mudar. 3 palavras, simples, mas com uma força tão grande que eu tremia. Não fazia ideia de como isso ia acontecer, mas decidi que não viveria mais como estava vivendo. E foi ali, naquela noite silenciosa e fria, sem nenhum plano, sem nenhum centavo a mais no bolso, que minha vida começou a mudar. Não porque algo externo mudou, mas porque eu mudei internamente. Eu mudei meu estado interno. Eu mudei minha decisão sobre mim mesmo, e isso fez com que tudo ao meu redor começasse a se mover. Foi assim que eu comecei a ganhar mais dinheiro. Primeiro limpando mais lugares, depois expandindo, depois investindo, depois aprendendo. Em pouco tempo eu estava ganhando dezenas de milhares por mês. Depois, mais. Muito mais. Eu estava dormindo e o dinheiro continuava entrando. Mas não era só o dinheiro. Era a sensação de propósito, a clareza, a liberdade. Eu deixei de ser um espectador da minha vida e me tornei o criador dela. E sabe o que mais me impressiona quando olho para trás? É que tudo isso poderia nunca ter acontecido. Bastava que eu tivesse ignorado aquele livro. Bastava que eu tivesse dito: isso não é para mim. Bastava que eu tivesse esperado um momento melhor. Porque esse é o erro fatal da maioria das pessoas. Elas acham que precisam saber como antes de decidir. Mas a verdade é que o como nunca vem antes. O como se revela depois da decisão. Você está esperando algo acontecer para mudar sua vida? Está esperando as contas se organizarem, os filhos crescerem, o chefe te reconhecer? Porque, se está, eu preciso te dizer, você vai esperar para sempre. A decisão que muda tudo não vem com garantias. Vem com fé, vem com coragem, vem com uma imagem na mente e uma emoção no coração. Você não precisa saber como. Você precisa sentir que já é, que já chegou, e agir como quem já vive aquilo. Quando eu comecei a fazer isso, as oportunidades começaram a surgir. Pessoas me procuraram, negócios se abriram, clientes apareceram. Não foi mágica, foi vibração, foi foco, foi clareza, mas acima de tudo, foi decisão. E talvez você esteja aí, do outro lado, esperando um sinal.
Então deixe-me te dar esse sinal agora. Se você está ouvindo isso, é porque sua alma está pedindo por mudança. E a boa notícia é que você não precisa mudar tudo hoje, só precisa decidir. Uma decisão verdadeira. Uma decisão que não volta atrás. Uma decisão que diga, é isso, acabou. Daqui em diante eu mudo. E o resto se ajeita. Porque a vida responde àqueles que têm clareza. Porque o mundo abre caminho para quem sabe aonde está indo. E você sabe, lá no fundo, você sabe. Só está com medo. E tudo bem. Eu também tive medo. Mas mesmo com medo, eu decidi. E essa decisão foi o começo de tudo. A maioria das pessoas passa a vida esperando o momento certo, esperando ter mais dinheiro, esperando a aprovação da família, esperando tudo estar alinhado. Mas essa espera disfarçada de prudência é uma prisão. E quanto mais você espera, mais distante você fica da vida que realmente quer viver. Já percebeu como algumas pessoas parecem estar sempre se preparando, mas nunca começam? Elas dizem, assim que eu tiver estabilidade, eu mudo de carreira. Quando tiver dinheiro guardado, eu abro meu negócio. Quando os filhos crescerem, eu vou me dedicar aos meus sonhos. Só que, no fundo, essas pessoas não estão se preparando. Elas estão se escondendo atrás de desculpas convincentes. E sabe o que mais dói? É que muitas dessas pessoas são talentosas, inteligentes, cheias de ideias incríveis. Mas elas não vivem nem metade do que poderiam viver, porque nunca tomam a decisão que realmente transforma. A decisão que transforma vem acompanhada de renúncia, porque ela exige que você deixe para trás o conforto da dúvida. Quando você decide de verdade, você queima a ponte. Você se compromete com seu futuro e elimina a possibilidade de recuar, e isso assusta. Porque, ao contrário do que dizem por aí, o que paralisa não é a dúvida sobre o que queremos, é o medo de não saber como vamos conseguir. Mas olhe ao seu redor. Os grandes nomes da história não sabiam como no início. Steve Jobs não sabia como criar a Apple do zero. Ele só tinha uma visão e uma decisão. Howard Schultz não sabia como transformar uma cafeteria em um império global. Ele decidiu. John F. Kennedy não sabia como colocar um homem na Lua. Ele decidiu. E no momento em que a decisão foi tomada, o universo começou a se mover. A verdade é que você não precisa de permissão. Você precisa de clareza. Clareza do que quer e da disposição de pagar o preço. Porque sim, há um preço. Você vai perder conforto, vai enfrentar julgamentos, vai se sentir sozinho às vezes. E as pessoas ao seu redor, na maioria das vezes, não vão entender. Vão dizer que você é louco, que está se arriscando demais, que devia ser mais realista. Mas o que é realista, afinal? Viver uma vida que você odeia só porque é segura? Aceitar um salário medíocre para sempre só porque dá para pagar as contas? Ignorar seus sonhos e viver de domingo a domingo, esperando o fim de semana para sentir um pouco de alívio? Você não nasceu para isso. Ninguém nasceu. E se eu puder te dizer uma coisa com toda a certeza do mundo, é o seguinte: o medo não desaparece antes da decisão. Ele diminui depois dela. Porque no momento em que você decide, você se reposiciona na vida. A energia muda. Sua frequência muda. E quando isso acontece, você começa a ver caminhos que antes estavam invisíveis. Quando eu decidi deixar a limpeza de pisos e mudar completamente minha vida, eu não fazia ideia do que viria depois. Mas algo dentro de mim disse: chega. E esse chega foi mais poderoso do que qualquer planejamento. Porque quando você diz basta real, o universo escuta. E começa a abrir portas, onde antes só havia paredes. Mas você precisa agir. Não adianta só decidir mentalmente. Precisa colocar essa decisão em movimento. Mesmo que com passos pequenos, mesmo que com medo. Porque a ação é a linguagem que o mundo entende. É pela ação que você sinaliza: eu estou pronto. E talvez nesse momento você esteja se perguntando: mas e se eu falhar? A resposta é: talvez você falhe. E tudo bem, porque falhar tentando viver sua verdade é infinitamente melhor do que ter sucesso vivendo uma mentira. Agora me responda com sinceridade:
Você está vivendo a vida que escolheu ou a vida que foi se acomodando ao seu redor? Porque se for a segunda opção, então você sabe o que precisa fazer. E não, você não precisa de garantia. Precisa de coragem. A decisão que você está adiando pode ser exatamente aquilo que vai te libertar. Pode ser o ponto de virada da sua história. Pode ser o momento em que lá no futuro você vai olhar para trás e dizer: foi ali, naquele instante, que tudo começou a mudar. Então decida, e depois haja como se não houvesse outra possibilidade. Porque quando você age com fé, com intensidade emocional, com clareza, você se torna imparável. A maioria não entende isso, mas você entende. Agora é com você. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha a coragem de ir até o fim. Porque sua vida, ela está esperando por essa decisão. A única coisa que separa a vida que você tem da vida que você quer é uma decisão. Não é o dinheiro, não é o tempo, não é a sorte. É a coragem de escolher um novo caminho, mesmo sem saber todos os passos. A coragem de mudar sua frequência, de pensar como quem já chegou, de agir como quem já é. Essa é a chave. Esse é o ponto mais importante de tudo o que você ouviu até aqui. E se você sentiu isso, se algo dentro de você começou a se mover, então seu próximo passo já está esperando. Agora, continue sua jornada. O próximo vídeo já está aparecendo na sua tela. Lá, você vai subir mais um degrau em sua evolução de sabedoria. Vai se tornar 1% melhor do que é agora. Obrigado por estar aqui comigo. Eu o espero no próximo vídeo.